Olá, tudo bem? Vamos demonstrar algumas coisas básicas do CBCOM. Nós vamos criar aqui conteúdos, novo tópico. Vou colocar aqui um jogo com Scratch que eu realmente estou fazendo com o 6º ano. Vamos colocar aqui a proposta. Nosso jogo vai ter interação com o usuário, ele terá sistema de pontuação, ele tá uma finalização, né, um objetivo e finalização, tá? Basicamente é isso, daí eu poderia aqui colocar mais coisas, eu posso criar um novo documento, desfazer as coisas, inserir um link, colocar vídeo, usar caracteres especiais, colocar uma linha. Aqui vou colocar um projeto Scratch. Então, por exemplo, eu quero fazer com que isso daqui seja o meu cabeçalho, né, o título. Aqui eu posso inserir tabelas, né, linhas, células, beleza. Aí eu salvo, fechar. Eu tenho aqui então um jogo com Scratch. Digamos que eu queira avaliar o desempenho dos meus alunos com esse jogo. Vou colocar aqui um questionário de tópico. Eu posso fazer com que essas perguntas sejam aleatórias, né? Ou a ordem delas seja aleatória. Por que isso pode ser útil, né? Às vezes você quer que os alunos respondam em ordens diferentes, um de cada, para um não passar a resposta para o outro. Você pode colocar o tempo, né, que eles têm para realizar essa pergunta, esse questionário. Por exemplo, 30 minutos, 20 minutos, 15 minutos. Digamos que eles tenham aqui 15 minutos de tempo limite. Vou querer que eles tenham aqui 2 perguntas, por exemplo. Tentativas. Eles podem tentar fazer esse questionário diversas vezes? Quantas vezes no máximo? O questionário, eu tenho aqui 2 perguntas somente. Ele vai estar correto se eles responderem quantas perguntas? Digamos que você tenha 10 perguntas e você quer que os alunos acertem as 10. Eu tenho aqui somente 2 perguntas. Eu quero que o questionário esteja correto, né? Que o sistema considere ele correto se acertar as 2, por exemplo. Aqui, qual que vai ser a nota do meu aluno? No caso, eu quero que seja a maior nota. Esse questionário vai estar disponível até quando? Digamos que eu queira que ele responda até o dia 23. Então, a partir daí, o questionário vai ser trancado. Existe um horário para ele começar esse questionário? Pode ser às 0 horas, no caso, né? No meu caso. Até que horário ele pode responder isso daqui? Até meio-dia. O professor, ele pode dar um feedback para cada pergunta? No caso, vai estar aqui disponível um feedback para os alunos das perguntas que eles fizerem. Qual que é o título do meu questionário? Vamos colocar a pergunta. Nova pergunta. Aqui vai ser, no caso, uma pergunta dissertativa. Então, ele vai colocar aqui os objetivos principais. E vai ser, no caso, um texto, né? Então, é uma pergunta dissertativa e eu terei que dar para ele o feedback. Salvar. Vamos colocar aqui uma nova pergunta. Nova. Vou criar aqui uma pergunta que é verdadeiro ou falso. Um jogo não precisa de nenhuma interação com o jogador. Essa daqui é uma afirmação, né? Eu quero que os alunos respondam se é verdadeiro ou falso. Falso. Um jogo não precisa de nenhuma interação com o jogador? Errado, né? Ele precisa. Então isso daqui é falso. Vou colocar mais uma pergunta. No caso, eu vou colocar 4 perguntas. E ele vai ter que acertar as 4. Com uma tentativa mínima de 4 vezes, vai. Nova pergunta. Nesse caso vai ser múltipla escolha. Qual é o primeiro item a ser pensado quando você cria um jogo? Interação com o modo de interação com o usuário, objetivo do jogo, sistema de pontuação, plataforma. No caso, o objetivo do jogo, né? O que o jogo vai fazer, né?
Caso você queira apagar alguma alternativa, você pode clicar aqui nesse X ou nesse xizinho para apagar a pergunta inteira. Eu já tenho aqui 1, 2, 3 perguntas, a última. Nesse caso, vai ser de combinatória. Coluna A. Interação com o usuário. Interação do usuário. As setas de controles é uma interação com o usuário. Pontos. Então, ó, eu vou liberar isso daqui para os meus alunos e vou salvar. O tempo para realizar essa atividade é de 15 minutos. O número de tentativas é 4 vezes. A data limite para realizar essa atividade é 23/4. E a atividade deve ser realizada depois das 0 horas e antes do meio-dia. Ou seja, de manhã, né? Voltando aqui para o conteúdos, eu posso ver que existe aqui o jogo com Scratch. Existe também um questionário com Scratch. Os alunos ainda não responderam, mas quando responderem eu posso ver as respostas aqui. Tudo bem? Até mais.